O que iremos falar nesse vídeo é uma revelação que irá te despertar e fará você enxergar esse mundo de uma forma espiritual. E que o temor a Deus nasça dentro de você e que você se torne luz nessa terra. Basta ligarmos a televisão para nos depararmos com notícias terríveis. São guerras, doenças e todo o tipo de maldade. E com o passar dos séculos, o ser humano vem evoluindo na tecnologia e na ciência. Mas apesar de toda essa evolução, o ser humano está cada vez pior em relação ao amor, à paz e à compreensão. Do início do mundo até hoje, a capacidade de autodestruição do ser humano nunca deixou de evoluir. Estudos apontam que a capacidade bélica dos países podem destruir toda a vida na Terra várias vezes. Com isso, percebemos que por trás disso há uma questão espiritual, pois certos tipos de condutas e decisões tomadas nesse mundo, nós não temos como explicar, a não ser de forma espiritual. Um exemplo disso foi o terrível período das crucificações romanas, onde essa prática chegou ao ápice de crucificar mais de 500 pessoas por dia, havendo até falta de madeira. Outro exemplo da inexplicável da iniquidade humana foi o terrível acontecimento na Segunda Guerra Mundial, onde milhares de vidas foram ceifadas. E hoje não é diferente. Como explicar essa capacidade dos seres humanos de fazerem tamanha brutalidade com os seus semelhantes? A única resposta para isso é a maldade. Mas como pode existir a maldade se Deus criou tudo perfeito? Nesse vídeo, iremos estudar a Bíblia e o que ela nos revela sobre a origem do mal. E como mesmo Deus criando Lúcifer perfeito, ele acabou se tornando um ser maligno e inimigo de Deus. Quando o ser humano olha para toda a maldade e injustiça desse mundo, é comum as pessoas questionarem e dizerem: como Deus permite tudo isso? Por que Deus criou o mal? De fato, se olharmos de forma humana, esses questionamentos aparentam ser válidos. Afinal, por mais que sejamos capazes de destruir, também somos capazes de amar. Mas o fato é que com o passar do tempo nunca melhoramos e as desigualdades e injustiças continuam a todo vapor nesse mundo. Mas afinal, por que Deus criou o mal? Na verdade, Deus não criou o mal. Da mesma forma que Deus não criou o diabo, Deus criou seres inteligentes e celestiais. Mas em toda a criação, Deus deu o livre-arbítrio. Na verdade, o mal só existe quando a criatura se afasta de Deus. Ou seja, Deus é luz e a ausência de Deus são as trevas. Como podemos ver em 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando nos distanciamos de Deus, logo passamos a estar em trevas, e as trevas comportam tudo o que é contrário a Deus. Todos os sentimentos nocivos do ser humano, como a inveja, o ódio, a ganância, a malícia, tudo isso vem da ausência de Deus, da ausência de luz. Logo, o mal não existe por criação de Deus. O mal é um estado que a criatura permanece quando está fora de Deus. O mal não existe da forma como entendemos, como algo criado, mas sim como uma lei, onde a ausência de luz são as trevas. Então, Deus não criou o mal. Na verdade, a criatura é que se separa da luz. Podemos comparar isso com o estudo da física. A física determina que não existe frio. Na verdade, o que existe é a ausência de calor. Por conta desse estudo da física, as pessoas acabaram criando o dito popular: frio é psicológico. Nessa analogia, podemos entender o mal como um estado da ausência de Deus. Compreende? O fato é que em toda a criação de Deus, nenhuma criatura havia se separado dele. O único ser que se separou de Deus foi Lúcifer. Lúcifer foi criado como um querubim de alto escalão. E Deus, ao criá-lo, sabia que poderia haver a possibilidade de ele se afastar. Mas essa possibilidade não se limitava apenas a Lúcifer. Essa possibilidade também se estendia aos demais seres celestiais. Pois toda a criação de Deus, que possui inteligência e raciocínio, é criada com o livre-arbítrio. Pois Deus quer que haja a sinceridade na adoração a Ele. Se não houvesse o livre-arbítrio, bastaria Deus criar seres como robôs, programados para adorá-lo. E que glória haveria nisso? Mas entendemos que o único ser que sabia dessa possibilidade, de uma criação querer se separar do seu Criador,
O único que sabia dessa possibilidade era o próprio Deus. Pois Deus deu o livre-arbítrio, mas não induziu ninguém a deixá-lo. É como nós, que ao criarmos um filho com amor e carinho, e dando tudo o que esse filho precisa, jamais imaginamos que no futuro esse filho queira nos matar. Porém, essa possibilidade existe. Afinal, nossos filhos são seres pensantes e que possuem a capacidade de escolha. Consegue compreender? E vemos que Lúcifer foi o primeiro ser a tornar essa remota possibilidade uma realidade. Com isso, Lúcifer decidiu se afastar de Deus. Esse afastamento se deu quando os sentimentos começaram a tomar conta da sua razão, e ele se rebelou contra Deus. Como podemos ver em Ezequiel 28, versículos 14 e 16. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Lúcifer não só tomou a decisão de tomar o trono de Deus, como também convenceu outros anjos a seguirem seu caminho. Como vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A cauda dita nesse versículo é o argumento que Lúcifer disse para convencer outros anjos a segui-lo. E a terça parte das estrelas é a quantidade de anjos que decidiram segui-lo. Pode imaginar o tamanho dessa rebelião? Você sabe quantas estrelas há no universo? Estima-se que a nossa galáxia possui 400 bilhões de estrelas e existem centenas de bilhões de outras galáxias no universo. Então, imagine um terço de tudo isso. Foram muitos outros anjos que também decidiram se afastar de Deus. Tudo porque deram ouvidos às ideias de Lúcifer. Ideias essas que eram banhadas por emoções e que os afastaram de Deus. E quantas não são as pessoas que, movidas por suas emoções, acabam fazendo atrocidades? Que acabam virando trevas? A partir do momento que Lúcifer decidiu se afastar de Deus, ele automaticamente entrou em trevas e contaminou a outros seres que decidiram também a se afastar de Deus e serem trevas junto com ele. Esses anjos se tornaram demônios e hoje estão espalhados nesse mundo de forma organizada. Com isso, vemos a origem do mal. Porém, a maldade não ficou limitada a Lúcifer e seus demônios. Ela se estendeu ao ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Como vemos em Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você repara nesse versículo que Deus disse, façamos, está no plural. Isso mostra a natureza trina de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, Adão foi criado como sendo o representante da terra, onde foi Adão que organizou e deu nome aos animais. Porém, assim como dissemos, toda a criação de Deus possui o livre-arbítrio, e Deus colocou a árvore da vida como um símbolo da obediência a Ele, onde a desobediência seria a morte. O diabo já condenado sabia que separando o ser humano de Deus, esse seria também trevas, assim como ele e seus demônios se tornaram. A desobediência a Deus afastou Adão e Eva da luz. Por consequência, a terra que pertencia ao ser humano passou a ser do próprio diabo e foi amaldiçoada. Como podemos ver em Gênesis 3, versículo 17. Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Esse acontecimento fez com que Deus não só perdesse o ser humano para as trevas, como também a terra. O diabo usurpou o domínio de Adão, pois, uma vez que Adão e Eva se separaram de Deus, entregaram de mão beijada o planeta Terra para o Lúcifer, e tudo isso por conta da justiça do livre-arbítrio. Se Adão e Eva decidiram ouvir e obedecer a outro senhor, logo eles passaram a ser servos desse senhor. O domínio de Lúcifer sobre a Terra fica bem claro quando, mesmo após ser expulso do céu, ele se apresentou diante de Deus junto com os demais seres celestiais. Isso é retratado em Jó capítulo 2, versículo 1 e 2.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Podemos observar nesse versículo que a palavra faz uma distinção quando fala: "Se apresentaram os filhos de Deus perante ao Senhor", e também Satanás. Essa forma frisada que o nome de Satanás aparece nesse versículo mostra que ele não era bem-vindo. É como se você fizesse uma reunião e um ex-sócio que roubou suas ações aparecesse nessa reunião. Você diria: "Foram todos na reunião, inclusive fulano que me traiu." Mas por que Satanás teve essa ousadia de aparecer nessa reunião uma vez que ele tinha sido expulso do céu? Ele foi porque nessa reunião estavam todos os representantes das criações de Deus. Como podemos ver em João 14, versículo 2. "Na casa de meu pai há muitas moradas. A terra é a nossa morada, e o diabo tem domínio sobre ela, e por isso ele se viu no direito de aparecer diante de Deus no céu. Ele não deveria estar ali. Quem deveria estar ali era Adão. Mas ele tinha adquirido esse direito. Adão entregou a terra nas mãos dele, após obedecê-lo. Dessa forma, sendo ele o então representante da terra, ele se viu no direito de estar perante Deus, mesmo após ser expulso dos céus. Isso explica o porquê da terra ser como é. Deus não criou a terra para ser dessa forma. A terra em que vivemos é uma arquitetura de quem governa ela no momento. E isso explica o porquê das pessoas de Deus não serem aceitas nesse mundo. O porquê, ao longo da história, as pessoas de Deus serem caçadas, tanto fisicamente quanto moralmente. Pois, enquanto houver um só ser humano que queira fazer parte da luz, Satanás não terá o domínio completo da terra. E por mais que haja trevas na terra, ainda há pessoas que se inclinam para a luz, mesmo sendo descendentes do pecado, e por conta dessa esperança no ser humano, Deus elaborou o plano da salvação. Pois bem, vimos até aqui que o mal não foi criação de Deus, mas que o mal é um estado em que a criatura se coloca quando se afasta de Deus. Lúcifer se afastou de Deus e foi para as trevas, que posteriormente corrompeu a Adão e Eva e usurpou a terra e o ser humano de Deus. Mas todos esses acontecimentos já eram de conhecimento de Deus. Pois Deus é onisciente. Deus não foi em momento algum pego de surpresa. Antes mesmo de criar Adão e Eva, ele já sabia que tudo isso iria acontecer. Mas Deus não interviu, por conta do livre arbítrio de suas criações. E por conta disso, elaborou o plano da salvação da terra e do ser humano antes mesmo da criação de Adão e Eva. Como podemos ver em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. "E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Deus já havia determinado o sacrifício de Jesus desde a fundação do mundo. Mas isso não era do conhecimento do diabo. Na verdade, quem foi pego de surpresa foi o próprio Lúcifer. Já no Éden, o Evangelho foi anunciado por Deus. Vemos isso em Gênesis 3, versículo 15. "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Esse versículo foi direcionado para Lúcifer, onde o Todo-Poderoso revelou que da mulher viria uma semente divina que esmagaria a sua cabeça. Assim, haveria redenção até mesmo para a figura da mulher, porque de humilhada por causa do engano que sofreu, ela passaria a ser instrumento de Deus, ou seja, de uma mulher nasceria alguém que destruiria a autoridade e o poder que o mal havia acabado de receber de Adão. Esse anúncio se referia ao nascimento do Senhor Jesus, gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ainda, no Éden, o Deus Pai revelou que o Deus Filho viria como um homem comum e que a sua vida e morte tiraria o ser humano das trevas e o levariam para a luz. Com isso, ninguém mais precisaria viver preso às garras do diabo, e sim, por meio do precioso sangue de Cristo, derramado na cruz, qualquer pessoa, em qualquer geração, cultura ou povo, poderia viver completamente livre do mal, como vemos no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18. "Para lhes abrires os olhos,
e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Messias era o descendente da mulher, descrito no versículo que vimos anteriormente. Jesus seria ferido na cruz em seu calcanhar por causa dos nossos pecados, uma referência aos pregos utilizados em seus pés na crucificação. Mas esse ferimento era, na verdade, Jesus esmagando a cabeça da serpente. Jesus foi machucado e ferido como pode ser lido em Isaías. Mas isso era, na verdade, o golpe fatal naquele que se tornou o inimigo de Deus. O intento do diabo sempre foi fazer com que os seres humanos se unissem a ele, para assim ficarem escravizados para sempre, como fez com os anjos que lhe seguiram na rebelião no céu. Contudo, Deus não permitiu que isso acontecesse com o ser humano. Por isso, vemos durante todo o desenrolar da história narrada na Bíblia, o Todo-Poderoso agindo para executar o seu plano de redenção depois da queda de Adão e Eva, e a sua vontade em ter outros filhos como Jesus. Afinal, o homem foi criado para louvor da sua glória. Algumas religiões falam apenas que Jesus veio para mostrar o amor e a fraternidade. Ignoram a vinda de Jesus como o plano de Deus para reintegrar a criatura ao Criador. O diabo nunca imaginaria que Deus sacrificaria seu próprio filho para salvar o ser humano. Jesus se entregou por nós. Quem rejeita as coisas desse mundo para viver em Cristo está se voltando para a luz, e o diabo não pode tocar. Essa é a grande luta. Essa é a grande batalha espiritual. O diabo já está derrotado e o seu destino está traçado para o lago de fogo, junto com todos os seus demônios. Mas para nós, ainda há a salvação em Cristo. Agora basta saber qual caminho você quer traçar, se é o da luz ou o das trevas. Como observamos no começo do vídeo, o mundo é regido por pessoas que não conhecem a Cristo. E vemos como o mundo está hoje. Estamos vivendo as páginas finais da Bíblia. Logo Jesus irá voltar, e será feito um novo céu e uma nova terra, e ele conquistou esse direito por amor a você. Porém, a salvação não é fácil, e exige de nós renúncia e disciplina. Jesus se entregou 100% por amor a nós. E para termos acesso à salvação, nós, da mesma forma, devemos nos entregar 100% para Ele. A salvação é uma decisão que podemos ou não tomar. Podemos seguir as coisas desse mundo e ser filhos do diabo, ou podemos seguir as coisas de Deus e ser filhos da luz. Cabe a você decidir, pois você tem o livre-arbítrio. Obrigado por assistir a esse vídeo.